A eleição de Jair Bolsonaro colocou no radar um assunto bem importante e novo, que é a privatização de empresas estatais. Mas e aí, será que vale a pena privatizar ou não? Acompanhe no vídeo. Fala galera, beleza? Estão bem? Estão legais? Tranquilos de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio, e tô aqui para falar para vocês sobre um assunto super importante hoje, que são as privatizações. Ou desnacionalização, ou desestatização, enfim, galera, o que você queira chamar aí, que seria tirar as empresas da mão do Estado, tá? Quando a gente conversa um pouquinho, galera, sobre as empresas, a gente pode citar que tem dois tipos de empresa. As empresas estatais, que são as empresas que pertencem ao Estado brasileiro, e as empresas privadas, que pertencem a empresários, enfim, agentes privados aí da economia, ok? O Brasil, professor, ele tem bastante empresas estatais? Tem várias estatais. Aliás, dentre as economias desenvolvidas, a gente é um dos países que tem o maior número de empresas estatais do mundo, tá bom? Só para vocês terem uma noção, o Brasil apresenta 418 empresas estatais, sendo que essas 418 empresas, 138 são empresas federais, e todas essas empresas geram 800 mil empregos no Brasil, tá? As empresas estatais, sendo que 500 mil são somente empresas federais. O Jair Bolsonaro, recém-eleito aí presidente do Brasil, ele aparentemente, economicamente pelo menos, tem uma política um pouco mais liberal. Então ele já prometeu que vai privatizar uma série de empresas. Mas aí, o que é a privatização para o Estado brasileiro, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Apresentado esses números iniciais, eu queria mostrar para vocês outros dados importantes também da economia brasileira, tá? As estatais do Brasil, essas 418 estatais, elas são empresas lucrativas ou deficitárias? De verdade, galera, a maioria delas são deficitárias. O Brasil, no ano de 2017, ele gastou 14,8 bilhões de reais com as estatais e lucrou 5,5 bilhões. Ou seja, galera, o saldo, né, que a gente vai ter das empresas estatais é de um déficit de 9,3 bilhões de reais. É um valor bastante significativo, tá? Só que isso quer dizer que a gente tem que privatizar? Vamos entender melhor isso aí, tá? Por que o Estado ele resolve ter empresa? Para a gente responder essa pergunta, vamos pensar um pouco no histórico do Brasil. Se a gente pensa em presidente que criou empresas estatais aqui no Brasil, tem que vir na nossa cabeça Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele criou uma série de estatais no Brasil. Petrobras, a Vale, do Rio Doce, a CSN, uma siderúrgica importante. Por que o Getúlio Vargas ele criou essas empresas estatais? Porque são empresas estratégicas. São empresas que eram necessárias para o Brasil conseguir se desenvolver. O Brasil estava iniciando um processo de industrialização, mas nenhum país tem, de fato, uma industrialização sólida se não tem indústria de base, indústria que produz matéria-prima para as outras indústrias. Por exemplo, uma petroquímica como a Petrobras, criada lá em 54 pelo Getúlio Vargas, a CSN, a Vale do Rio Doce. Então essas empresas foram extremamente estratégicas para o Brasil. Quem defende as empresas estatais diz isso. A gente não pode privatizar, por quê? Porque essas empresas não necessariamente servem para dar lucro. Elas servem sim para servir bem a população brasileira. Pelo menos em teoria, claro, tá? Na história do Brasil, a década de 80 foi uma década perdida pra gente, e isso causou para as nossas estatais um processo de sucateamento. Esse é um termo bem importante. Só que o que seria um sucateamento das estatais? Basicamente, falta investimentos. O Brasil vinha de uma crise do petróleo, altíssimos gastos públicos, dívida externa gigantesca, e o governo brasileiro não conseguia mais manter as estatais bem economicamente. Isso fez com que na década de 90, seguindo um processo chamado de Consenso de Washington, não só o Brasil, mas praticamente toda a América Latina passou por um processo de privatização, ou seja, vender as nossas empresas estatais. A década de 90 foi para os países subdesenvolvidos uma década mais liberal, ou neoliberal, como a gente fala, né? A gente aumentou a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, abriu a nossa economia, modernizou a nossa economia, é bem verdade, cortou gastos públicos, aumentou a arrecadação de impostos e privatizou empresas estatais, ok? No Brasil isso aconteceu com toda certeza. Talvez a empresa privatizada que mais chame atenção é a Vale, a companhia Vale do Rio Doce. Lá em 1997 foi privatizada pelo Estado brasileiro. Só que pensa, galera, ó, se o bom de ter uma empresa estatal é que você gera, né, teoricamente aí, são investimentos estratégicos do Estado, o ruim de você ter uma empresa estatal
é que o cara que você vai nomear para controlar aquela empresa, ele não está interessado em se enriquecer, né? Ele está interessado, teoricamente, ele vai trabalhar para o Estado. Então, se, por exemplo, aquele cara que está comandando a empresa foi nomeado para comandar, vamos pegar a Petrobras, por exemplo. Se ele fizer um mau governo, um mau diretório ali da empresa, isso vai empobrecer ele? Não. Isso vai empobrecer o Estado brasileiro. Ou seja, quem é crítico das estatais diz que falta incentivo para conseguir colocar tecnocratas ali, para conseguir colocar gente que realmente entende daquele negócio. Ao mesmo tempo, o que a gente percebeu? Que o governo do PSDB fez, do PT fez também. Ele ficou colocando não gente que entendia do assunto, mas sim o cara que era de determinado partido, o outro que causava um certo interesse porque ele ia votar a favor do governo em uma votação importante, um cara da bancada do agronegócio, enfim, galera. Nomeações que não seguiam um critério técnico, mas sim um critério meramente político-partidário, tá? Isso fez, aliás, pouca gente sabe disso, que em 2016 o Brasil criasse uma lei, a chamada Lei das Estatais, tá? O que essa lei prega, né? Alguns pontos que torna mais difícil você nomear gente para estatais que não sejam pessoas boas no cargo. Por exemplo, o cara para ser nomeado numa estatal hoje, num cargo importante, ele tem que ter pelo menos 10 anos de experiência naquela área. Antigamente nem isso precisava, percebe? Aqui no Brasil, então, na década de 90 foi uma década de bastante privatização, só que a gente não privatizou como deveria. Como assim, professor? A gente privatizou algumas empresas que davam lucro, algumas que davam prejuízo, a gente continuou sendo estatal e a gente privatizou criando agências reguladoras. Aliás, o Brasil tem agências reguladoras até hoje, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, na listinha. Para que servem essas agências reguladoras? Se uma estatal tem como ponto positivo ser um investimento estratégico do Estado, mas em compensação, geralmente, isso pode ser que não cause uma boa administração da empresa, porque o cara não está interessado em enriquecer ele, mas sim, teoricamente, enriquecer o país, uma empresa privada, o que ela tem de bom? Teoricamente, o melhor planejamento possível. O cara que é dono de uma empresa privada, ele vai fazer de tudo para conseguir comandar bem, para conseguir fazer com que a empresa cresça e ofereça os melhores produtos ao melhor preço, não porque ele, nossa, como eu gosto da população, mas sim porque se ele fizer isso, naturalmente a empresa dele vai crescer mais, ele vai acabar enriquecendo. Mas qual que é o ponto deficitário de uma empresa privada? É que não necessariamente aquele cara vai investir onde a sociedade realmente precisa. Ele vai investir aonde tiver lucro. E aí eu vou dar um exemplo claro para vocês, que é a questão dos Correios. Os Correios, praticamente um monopólio do Estado, tá? A gente sabe que os serviços dos Correios são péssimos, né? Vocês que já tiveram que fazer encomendas aí, entregar encomendas, sabem disso. Atrasa, não entrega, enfim, uma série de problemas, tá? Vamos imaginar que a gente vai privatizar as empresas, vai privatizar o Correio, sem uma agência reguladora. Provavelmente São Paulo, um grande centro urbano, vai ter uma excelente entrega de mercadorias? Com toda certeza. Por quê? Porque as empresas vão estar interessadas em investir em São Paulo, já que São Paulo vai trazer um grande retorno financeiro. Vou imaginar, por exemplo, no interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco. Nada contra, tá? Só um exemplo aqui para vocês. Será que as empresas privadas investiriam naquela região? Dificilmente, né? Por quê? Poxa, porque não vai dar lucro para mim. A empresa privada não pensa no bem da população, ela pensa no seu lucro, não tem nada de ruim nisso. O que uma agência reguladora teoricamente faz então? Ela privatiza, então o Estado brasileiro privatizou, vamos pegar o setor de telecomunicações, por exemplo. O Estado brasileiro privatizou, mas o Estado brasileiro sabe que as empresas privadas, elas iriam querer investir mais nos grandes centros urbanos. Mas comunicação é algo estratégico para o território brasileiro. A empresa não pode investir só onde vai ter lucro, mas sim investir no Brasil inteiro. E aí o que a ANEEL, por exemplo, que é uma agência reguladora, o que ela faz? Teoricamente deveria fazer. Ela deveria garantir que essas empresas privadas não pensassem só no enriquecimento da sua empresa, mas também gerar benefício social para a população. Então você vai investir em São Paulo, mas também vai investir no interior de Pernambuco. Ou seja, uma agência reguladora, ela fica teoricamente, regulando as agências privadas para que elas também invistam em benefício social. Infelizmente, o que a gente percebe das agências reguladoras no Brasil? Elas muito mais conseguem manter um monopólio do que propriamente pensar no bem da população. E aí eu cito um caso específico para vocês. Vamos pegar a ANEEL de novo.
Vamos pegar grandes empresas de telefonia aí, ó. Vivo, TIM, Oi, Claro, Nextel, acho que acabou, né? Essas pelo menos são as maiores aí. O Brasil, ele tem 210 milhões de habitantes. O Brasil tem mais usuários de celular do que pessoas. Por que só 5 empresas investem no mercado brasileiro? Vocês já pararam para se perguntar isso? Por que só 5 empresas? Sabe por quê? Porque a ANEEL, ela faz de tudo para impedir que outras empresas entrem no mercado brasileiro. A ANEEL, ela faz uma espécie de protecionismo, um oligopólio, e arranja qualquer desculpinha para empresas de telefonias estrangeiras não investirem no território brasileiro. E olha que coisa, né? Uma empresa, uma agência reguladora brasileira que deveria pensar no bem da população, ela serve muito mais para garantir com que poucas empresas dominem o mercado e, mesmo sendo privado, ofereçam um serviço caro e de péssima qualidade como a telefonia no Brasil, ok? Sintetizando então, galera, vamos aqui, né, para a resposta aqui do vídeo. Privatizar então, é bom ou é ruim? Muito cuidado com o que você está falando, tá? Apesar de parecer uma resposta em cima do muro, vamos tentar deixar mais claro aí, ó. O Brasil é um país em que o Estado tem uma participação muito grande. O Estado, a gente sabe que existe corrupção, conluio, tal, etc, né? Na minha concepção, o que seria importante? O Estado brasileiro se livrar de uma série de empresas estatais, privatiza mesmo, tá? Dá prioridade para as áreas de segurança, para as áreas de educação, transporte e comunicação, tá bom? Então, segurança, educação, transporte e comunicação. Porque são coisas estratégicas para o Brasil. O Brasil precisa disso. Mas vamos pegar, por exemplo, vocês sempre vem esse exemplo na mente de vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Acre, ele tem uma empresa estadual de camisinha, tá bom? Então, por que o Estado vai se meter em produzir camisinha no Acre? Percebe? Poxa, se tivesse um livre mercado, um incentivo para essas empresas produzirem, com certeza isso geraria mais lucro para esses estados. No caso do Brasil, então, eu sou a favor da privatização? De várias empresas, não. De várias empresas, sim. Eu sou a favor, muito mais do que ficar privatizando tudo por aí, eu sou a favor de uma mudança das agências reguladoras para que elas realmente protejam o mercado consumidor e não formem oligopólios. E sim, o Brasil precisa sim privatizar as suas empresas deficitárias. O Brasil precisa se livrar dessas 14, 18 empresas que estão na sua mão. Mas algumas que são estratégicas, principalmente, que nem eu falei para vocês, energia, transporte, comunicação, educação, não pode. Beleza? Galera, acho que era mais isso, tá, que eu tinha que falar para vocês. Ah, sei que pergunta, né? Professor, então você acha que tem que privatizar a Petrobras? A Petrobras tem que ser privatizada? Na minha concepção, o que tem que acontecer? Tem que ter a quebra do monopólio do refino. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, a Petrobras não tem o monopólio da exploração. Existem outras empresas que também exploram petróleo. Mas a Petrobras tem monopólio do refino. Então, a única empresa do Brasil que pode refinar petróleo é a Petrobras. Distribuição também, tá? Outras empresas podem fazer. Eu acho que deixar na mão de uma única empresa um monopólio nunca é legal para o mercado consumidor. Então, isso sim, deveria ser quebrado. Mas a Petrobras é uma empresa muito lucrativa, a Petrobras é uma empresa muito boa para ser privatizada dessa maneira. Ok? Então tá, galera, acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Até o próximo vídeo. Deixa aí embaixo, ó. Ah, sim, por favor, se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha para quem mais que gostar, né, de geopolítica, de atualidades, economia, que eu vou estar sempre fazendo vídeo aqui para vocês, certo? Então tá, galera, beijos, abraço e tchau. Até a próxima. Falou!